Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na tarde, e hoje a gente vai trazer um pouquinho do ataque do Cavalaria 2 de Julho. A gente escolheu o jogo entre Cavalaria 2 de Julho e Floripa Ghosts, que ocorreu pela fase de grupos da última superfinal da Copa do Brasil, no ano de 2024. A gente vai começar falando dessa primeira descida para a equipe do Cavalaria 2 de Julho, né? A gente escolheu uma das campanhas da partida, né? Para mostrar, né, um pouquinho da variedade, principalmente dos conceitos que o Cavalaria utilizou dentro desse jogo, né? A gente pode também falar que os ataques são semelhantes de alguma forma, né? Então, tanto o ataque do Floripa Ghosts quanto o ataque do Cavalaria 2 de Julho tem bastante semelhança em alguns aspectos, né? E a gente vai falar um pouquinho de alguns deles, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente já pode analisar dentro do ataque do Cavalaria 2 de Julho, né? A distância do quarterback em relação ao sniper, né? É uma distância muito grande, né? Então, eles jogam para mais de 8 jardas sempre, né? Então, dando essa oportunidade do QB ter tempo de fazer a leitura, né? Sem sofrer tanto com a pressão do blitzer, né? Então, ele consegue fazer a leitura do fundo para depois fazer a leitura das rotas de check down. Nesse primeiro conceito aqui da equipe do Cavalaria, a gente vai ter três rotas verticais, né? Então, indo para o fundo, a gente vai ter o snapper indo para o fundo, a gente vai ter o slot também puxando essa marcação para o fundo, assim como esse recebedor do lado forte. E aqui, né, a gente vai ter o recebedor isolado vendendo em velocidade a sua rota para cima do marcador, né, tentando, dando a indução de que vai tentar ganhar o leverage externo dele, né, para ganhar esse fundo. E aí, assim que ele identifica o turn do defensor, ele corta nessa crosser, né, como uma leitura de check down. Então, assim, dando possibilidade do QB conectar esse passe e ele ganhar jardas, né, pós-recepção com suas próprias pernas. Então a gente vai ter o snap sendo dado, a gente já vê, né, os recebedores todos dando a entender que vão verticalizar o jogo, né? Então todos saindo em grande velocidade, né? Vendendo essa verticalização de suas rotas. E aí a gente vê o recebedor isolado lá do lado oposto, cruzando o campo nessa crosser, né? No check down baixo, conseguindo conectar esse passe com o quarterback, né? E aí ele vai para tentar quebrar o primeiro tackle, mas acaba sendo tacleado, né? Porém, um ótimo avanço, né? Já na primeira descida para a equipe do Cavalaria. Então aqui a gente tem uma segunda descida para o meio para a equipe do Cavalaria, né? Após o grande avanço já na primeira descida. E aqui a gente vai ter uma tentativa de shot play por parte do Cavalaria, né? Então a gente vai ter os recebedores abertos, né? Buscando verticalizar suas rotas, né? Então ganhando leverage externo para cima dos seus defensores e tentando ganhar na velocidade o fundo, né? A gente vai ter uma rota de check down por parte do snapper, então a gente vai ter ele buscando a flash num primeiro momento e depois voltando para o centro do campo, numa espécie de pivot, né? E aqui é bem interessante, né, o conceito da rota do slot. A gente vai ter ele entrando num vácuo, né, da rota vertical do recebedor do lado forte aqui, e depois ele cortando para uma post, né, para o centro do campo. Então a gente vai ter três rotas verticais buscando o fundo e uma rota de check down com o snapper. Então a gente vê o snap sendo dado, né? A gente já vê o snapper saindo nessa flat, né, em direção à sideline, depois ele vai voltar para o centro do campo. E aqui é interessante aquilo que eu comentei, né? A gente vê o slot entrando no vácuo na velocidade do recebedor aberto, né? Então, ambos os recebedores abertos vão tentar ganhar o leverage externo dos defensores para buscar o fundo. E aqui esse slot, né, vai buscar ganhar velocidade no vácuo para depois cortar para o centro do campo numa espécie de post. A gente vai ver o QB tentando a conexão com o recebedor lá do lado fraco, né? Porém, o passe acabou sendo um pouquinho à frente, mas a tentativa de shot play muito válida, né? Até pelo personnel que o Cavalaria possui, né? Então, recebedores
de excelente qualidade, principalmente muito físicos, né? Então eles ganham com facilidade esse fundo e se o defensor bobear em qualquer momento, né, acaba, né, tomando esse passe nas costas. Então o passe acaba sendo incompleto e aí eles vão para a terceira descida para o meio. Então aqui terceira descida para o meio para a equipe do Cavalaria. Eles vão jogar num conceito de quick game aqui, né? Então eles vão ter o snapper atacando a linha do first down após o snap. A gente vai ter o slot buscando, né, a slant lá para o lado oposto, né? Então também buscando a linha de first down. A gente vai ter esse recebedor intermediário buscando uma stab, né, no centro do campo, então ele vai verticalizar, vai tentar ganhar, vai tentar empurrar o defensor para o fundo, e assim que ele identificar esse defensor indo, se distanciando dele, né, dando cushion para ele, ele faz a quebra e fica livre, né, no centro do campo. E aqui a gente vai ter uma dragão por parte do recebedor do lado forte, né. Então a gente vai ter uma rota um pouco mais verticalizada, né, por parte dele. Aqui a gente vai ter ambos atacando a linha do first down e o recebedor intermediário, que é quem vai receber essa conexão, ele vai buscar, né, o espaço no buraco da blitz. Então a gente vê o snap sendo dado, a gente já identifica, né, tanto o sniper quanto o slot já se cruzando, né, na flat e slant, buscando atacar a linha do first down. O passe é conectado, né, um excelente passe por parte do quarterback. Ele conecta esse passe com com o recebedor intermediário, né, na stab. Ele ganha o first down, né, e aí busca tentar quebrar ali o primeiro tackle, porém é tacleado logo após a linha do first down. Então, primeira descida para a equipe do Cavalaria. Então, primeira descida para o Cavalaria. Aqui eles vão tentar, né, diminuir a distância para o gol. Então eles vão iniciar a jogada chamando, né, um motion por recebedor isolado, né. Assim que o recebedor passar pelo snap, o snap vai ser dado. E aí esse recebedor que executou motion vai atacar verticalizando o fundo, né. Então ele vai fazer ali uma espécie de fade, né, para o fundo. A gente vai ter tanto o recebedor aqui do lado forte, né, buscando cruzar o campo. A gente vai ter aqui o snapper também cruzando o campo, né? E aqui na sobra a gente vai ter o slot, né, numa stab novamente, buscando a conexão desse passe com o quarterback. Então a gente vê o motion iniciando lá do lado fraco, né? O snap é dado. A gente vê esse recebedor atacando o fundo em velocidade, né? Então ele vai verticalizar nessa fade. E aí o QB ele faz a leitura, né? Ele faz a leitura do topo para o check down, né? Então ele faz a leitura inicialmente para o topo e aí solta essa bola no check down com o slot, né? No centro do campo na stab. Ele consegue, né, conectar esse passe, ele vai para a quebra de tackle, porém acaba sendo tacleado ali de forma imediata pela defesa do Floripa. Então, segunda descida para a equipe do Cavalaria, segunda descida para o gol, né? Eles tiveram um grande avanço na jogada anterior, então, assim, colocando o ataque numa boa posição de campo para tentar a pontuação. E aqui a gente vai ter um conceito bem legal, né? Eles vão tentar uma shot play para a end zone, né? Para a zona de pontuação. Eles vão ter essa leitura de check down com o recebedor isolado, né, numa hit ali, com back, enfim. A gente vai ter uma slant por parte desse recebedor do lado forte, uma flat do snapper cruzando para fora, e aqui a gente vai ter uma post, né, em velocidade por parte do slot, buscando, né, ganhar em velocidade do defensor, ganhando leverage dele, né, e buscando espaço para a direção do segundo pylon, né? E o QB vai tentar essa conexão buscando o segundo pylon. Então a gente vê o snap sendo dado, a gente já vê, né, o snapper
cruzando na flat, e aqui o recebedor do lado forte vai cruzar com a slant, né, no check down baixo. A gente vai ver o recebedor isolado lá em cima fazendo uma hit e sentando, né, segurando o defensor do lado do segundo pylon, no qual o slot vai procurar na post. E aí o QB busca, né, conectar esse passe lá com o slot na post, porém o passe acaba sendo incompleto, né? Então, uma jogada bem inteligente, bem construída por parte do Cavalaria 2 de Julho, né? Sabendo utilizar o conjunto de rotas, principalmente para abrir espaço para post, né? Que ia cruzar o campo buscando espaço na direção do segundo pylon. Porém, o passe acaba sendo incompleto e aí eles vão para a terceira descida para o gol. Então, terceira descida para o gol para a equipe do Cavalaria. Aqui a gente já percebe, né, uma mudança de formação, né? Então eles vinham utilizando muito de spread e de trips. E aqui chegando, né, próximo à zona verde, zona de pontuação, eles começam a utilizar jogadas em super tight, né? Então a gente vê essa super tight aqui sendo executada por eles. Vai ser uma jogada bem interessante, né? A gente vai ter o recebedor aqui mais aberto, né, para o lado forte, buscando o segundo pylon. A gente vai ter o slot buscando o segundo pylon para o lado contrário. A gente vai ter o snapper sentando aqui numa hit. E a gente vai ter o recebedor isolado abrindo como segundo passador, né? Tentando atrair um defensor adicional do Floripa, né? Para assim abrir espaços para os seus recebedores. A gente vê o snap sendo dado, a gente já vê, né, o recebedor aqui isolado abrindo como segundo passador, assim atraindo, né, um defensor extra por parte do Floripa. E aí a conexão é feita no checkdown baixo, né, na hit ali que foi executada pelo snapper, né? Ele recebe, o Floripa rapidamente cerca ele, né, para executar o gang tackle, e aí eles conseguem taclear, né, antes da zona de pontuação, né? Então, excelente jogada por parte do Cavalaria, né? Consegue botar o ataque praticamente na porta da endzone, né? E aí forçando, né, uma quarta bem curta para a tentativa de pontuação. Então aqui temos quarta para o gol, né? Quarta para meia jarda. Identificando, né, a marcação do Ghosts ali no mano a mano, né? No individual. O que o Cavalaria vai utilizar, né? Qual o conceito? Eles estão em spread, o QB está em shotgun, né? Ele vai aproximar para o under center, né? Esse snap vai sair muito rápido e aí ele vai conectar na flat com o seu snapper, né? Então, assim que ele recebe o snap, ele já larga essa bola rapidamente para o snapper e aí o snapper consegue converter essa jogada no touchdown, né? No terceiro touchdown da equipe do Cavalaria 2 de Julho. Então a gente vê ele se aproximando, né? Ele vai para under center, a defesa do Ghosts até ajusta, né? O snap é dado, o snapper busca essa flat e aí só recebe, né? Esse passe rápido, né? Sendo conectado já dentro da endzone e assim anotando o terceiro TD da partida da equipe do Cavalaria 2 de Julho. Uma jogada simples, porém muito eficaz, né? Então é muito difícil marcar, né, esse tipo de jogada e principalmente pela distância, né, no qual o Cavalaria já se encontrava, né, em relação a Enzo. Então tentativa de conversão de um ponto para a equipe do Cavalaria e aqui a gente vai ter o conceito, né, com o recebedor aberto aqui do lado forte buscando o segundo pylon em velocidade, o recebedor aqui do lado fraco tentando ganhar o leverage para depois buscar, né, o segundo pylon, né, nessa rota vertical dele. A gente vai ter o motion inicial por parte do slot, né, e o slot vai atacar em velocidade, vender um excelente double move, né, e cortar nessa flat em velocidade, né, buscando a conexão com o quarterback, né, num passe down and dirt, né, então esse passe muito baixo em direção do primeiro pylon,
E a gente também vai ter a rota de sobra, né, por centro da endzone, numa hit ali, no check down baixo, né, por parte do snapper. Então a gente vai ficar de olho aqui na rota do slot nessa tentativa de conversão. Então a gente vê, né, o QB chamando motion, ele inicia essa movimentação, o snap vai ser dado, o slot ele ataca em velocidade, né? Então, primeiramente a gente já vê ele atacando o leverage interno em relação ao seu defensor. Ele faz o double move, né, e corta, né, em velocidade para o primeiro pylon, conseguindo, né, criar essa separação com excelência. O passe sai, né, em direção ao primeiro pylon, porém o passe é conectado. Então o passe ele acaba sendo conectado, né, na direção do primeiro pylon. Excelente jogada por parte do Cavalaria, né? O que a gente pode perceber também, né? A qualidade dos recebedores do Cavalaria em conseguir induzir, né, para conquistar o ganho de leverage, né? Então, eles trabalham muito essa questão, né, de percorrer suas rotas, tentando fazer, né, com que eles que o defensor projete seu corpo para o leverage interno, o leverage externo, e assim ganhando sempre, né, criando separação para o leverage oposto, né? Então a gente vê essa excelente rota por parte do slot, né? Então ele conseguiu segurar completamente esse defensor interno aqui no double move, né? E assim que ele corta na flat, né? Ele sai sozinho lá no primeiro pylon e aí consegue a conexão, anotando, né? A conversão para a equipe do Cavalaria. Então por hoje era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido, né? A gente trouxe essa breve análise do ataque do Cavalaria, né? Nesse jogo entre Floripa Ghosts e Cavalaria 2 de Julho. E em breve a gente volta com muito mais conteúdo aí para vocês e muito mais análises.